Muito obrigada a todos, em nome da Gradiva, por este prémio. O Jorge Gomes Miranda, que vive no Porto, pediu-nos para ler um texto por não poder estar presente, que sendo longo é lindíssimo, por isso vou tentar ser breve na leitura, mas acho que merece. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de dedicar o prémio atribuído ao livro Emoção Artificial é a Minha Mulher, Alexandra Laranjeiro. Depois agradecer à Helena Rafael, editora da Gradiva, onde a obra veio a lume, e ao júri literário, Teresa Carvalho, Rita Pimenta e Anabela Rita, que considerou o livro merecedor desta distinção. Quero deixar também aqui uma palavra de agradecimento à Sociedade Portuguesa de Autores, na pessoa do escritor José Jorge Letria, que institui todos os anos este galardão e que contribui para o reconhecimento da poesia portuguesa. Permitam-me agora outras breves palavras de circunstância. O que dizer de novo, interrogo-me também hoje, quando tudo parece ser já dito, quando as próprias palavras diariamente se gastam na boca dos tiranos e dos seus discípulos que nos tentam entorpecer com as suas indistinções entre verdade e mentira, ou seduzir e capturar para a sua feira de vaidades e interesses pessoais ou corporativos, desprovidos de consciência do bem comum e da preocupação com o equilíbrio da terra que habitamos. O que dizer, sim, quando as palavras como verdade, justiça e igualdade, que foram faróis do pensamento e da ação para tantos que se gastaram a sonhar, como diria Raul Brandão, e viveram e morreram a lutar por ideais. E que em muitos lugares do mundo, não o esqueçamos, homens e mulheres que não aceitam a subjugação são hoje sistematicamente agredidos, torturados e mortos. O que dizer quando essas palavras são traficadas sem misericórdia? O que dizer, sim, quando palavras como compaixão, beleza e história são igualmente usurpadas e usadas em sentido perverso por discursos de engodo, mentira e conformidade, contaminadas pela indiferença polida, a crueldade e a morte. Palavras preferidas por humanos vingativos e sem escrúpulos de frágil código deontológico rasurado de qualquer preocupação moral. O que dizer ainda e sempre, com a urgência do conhecimento do que ainda não sabemos e do amor por tudo o que cuidou de nós durante séculos, chame-se arte, natureza ou humanidade. E és-nos chegados, mas não terá já tudo começado com a Primeira Guerra Mundial e os horrores que aí a técnica revelou? Aterrados, diriam outros, no duplo sentido de quem chega à terra incógnita e se pode sentir indefeso à mercê das sevícias por nomear qual personagem kafkiana à era hegemónica como nenhuma outra até hoje das máquinas ditas inteligentes. Tão diferentes essas das máquinas desejantes de Gilles Deleuze, dos programas de inteligência artificial que permitem velocidade na entrega da informação e do saber, mas uma informação rigorosa que não promova os estereótipos e a fúria. Mas um saber que não se limite a ser resultante da mera compilação de dados e análise de padrões, mas reflexão, dignidade e desejo. Programas de inteligência artificial que, a crer nas palavras dos seus fundadores, apresentam inclusive a cura para os principais males do espírito, a crítica e a melancolia, e uma felicidade infinita em formas coloridas de entretenimento tautológico. Todos conhecemos os nomes dos inventores tecnológicos da moda, nomes que parecem confiscar exclusivamente para si a ideia de genialidade e de sabedoria que outrora eram também atributos de artistas, filósofos e cientistas, seres que hoje parecem mais do que nunca ocupar um lugar quase inofensivo e irrelevante se não se dispuserem a servir causas hegemónicas da tecnologia, da inteligência artificial e a adotar mansamente um discurso filosófico sem sangue na guerra, nem dúvida metódica, ou a participar em exclusivo no desenvolvimento da investigação em torno de modelos de linguagem e startups, para onde o maior financiamento privado e público é hoje e será amanhã canalizado. Nomes e as suas corporações que parecem sempre passar quase incólumes pelas malhas rigorosas para quase todos e para elas do fisco e que promovem como quem promove mais um produto essencial, imprescindível, vital, a ideia de um otimismo sem fronteiras e de um futuro radioso. Uma vez mais parece ser condição e sina dos artistas e dos escritores em particular serem convidados a refletir sobre qual então o papel da palavra, do livro, da arte em geral neste tempo presente. Reflexão que como nos obriga a explicar e a justificar a sua existência e modos de vida. Como se este tempo, em quase tudo, que é transacionável, precário, perecível, dispensável, em que quase tudo e todos é analisado segundo a bitola da comunicação estratégica da vontade de poder, não suportasse outras realidades, mais corajosas, autênticas e testemunhais como as dos livros e dos seus criadores, as da dança, dos seus bailarinos, ou
Quer dizer, as de qualquer linguagem artística que procura ser primordialmente investigação, mudança e risco e não um mero suplemento da alma, objeto de entretenimento e lucro em qualquer salão ou bunker de famosos. Uma arte, isto é, uma forma de vida total, neste tempo que promove explicações cada vez mais ligeiras para situações complexas que justificam e requerem tempo. Tempo de refletir e ler devagar, de ponderação cognitiva e axiológica e de memória e história. Tempo para vivermos todos nós, lugares, humanos e seres de flora e fauna, que carecem de amparo, em risco, que estão muitos de extinção por incúria e depredação. Não sei. Não tenho certezas abstratas ou utopias consumíveis, tecnológicas ou outras a propor. No meu caso pessoal, vivo entre o fascínio e a dúvida, outras vezes entre o assombro e o temor, diante do mundo tecnológico da inteligência artificial e do algoritmo, que já moldam os nossos comportamentos. Fascínio e assombro por tudo aquilo que smartphones, computadores, ChatGPT, algoritmos permitem e possibilitam na transformação qualitativa de muitos setores da vida cotidiana. Esperançoso de que todas as tecnologias já existentes ou emergentes contribuam decisivamente para o benefício público e universal. Os gadgets, utilizo-os com prazer diariamente o mais moderadamente possível, pois o risco de nos tornarmos seus escravos e abandonarmos a liberdade livre, garrotados que podemos ir por discursos e imagens distrativas, quando não violentas, é crescentemente real. E não esqueço, e daí a dúvida e o temor, quanto, no meu entendimento, estes utensílios, essas ferramentas transportam de razão ou desrazão inquietante. Daí considerar que os mundos da IA e do algoritmo, se não forem enquadrados, com legislação universal e transparente e protetora de direitos dos criadores que podem assistir à dilapidação do seu original capital criativo, pela cópia e simulação, mas também na necessidade de, enquanto cidadãos, adotarmos hábitos de vida mais críticos e naturais no sentido de nos aproximarmos corpo a corpo do outro, da natureza, dos rios, dos mares, das árvores, do silêncio, da contemplação em formas que as nuvens tecem em novembro. Esses mundos tornar-nos-ão meros consumidores passivos. Se a chamada inteligência artificial for avançando pela técnica, sem considerar a emoção componente essencial, a vértebra de qualquer embrião de presença do humano na sociedade do futuro, e se o algoritmo, esse companheiro virtual de todos os nossos desejos mais secretos, se tornar um voyeur, que muitos utilizem contra nós e os nossos gostos e que nos devassa sem fronteiras a existência, ambos revelarão porventura maioritariamente não o bem comum ou a sonhada, por filósofos e artistas, possibilidade de paz perpétua e existência harmoniosa com o planeta, mas a perigosidade da sua já hoje abundante utilização para fins militares de destruição, vigilância, rapina e conquista. Em Emoção Artificial, o livro que escrevi, os robôs têm identidade, vontade e desejo. Aproximam-se do que chamamos pensamento, sonham e sentem a carícia do vento e do mar, a dor da solidão. Têm ilusão e memória, são corpos e máquinas híbridos que desejam outros corpos, não meramente o sentido erótico, mas o da relação complexa entre subjetividades. E os algoritmos não dependem de nenhuma consciência supra-omnisciente e autoritária. Ao invés, manifestam um espírito rebelde, promovem a autonomia de escolha e instigam-nos a resistirmos. De que modo? Por muitas vezes pousarmos os gadgets e partirmos para conhecermos e armarmos a vida, a natureza e a arte. E que mundo virá? E a poesia, como sabem, endereça-nos, oferece um tipo de conhecimento que não podemos encontrar noutro lugar. Fala para a nossa memória e inteligência, é desejo e encontro emocional, vontade solar e necessidade de resgatarmos o que resta de sagrado nas mínimas coisas e nos gestos de reparação do que está quebrado e aguarda a luz das nossas mãos. Dramatiza ainda a imaginação celebratória ou agónica, a experiência de júbilo ou a perda e o tipo de privacidade e de sonhos a que, esperamos todos, nenhuma câmara de vigilância, nem nenhum algoritmo desregulado ou qualquer outra máquina algum dia possa aceder de modo totalitário sem o nosso informado e lúcido consentimento. Para que humanos, demasiado humanos, feitos de erros e imperfeições, vulnerabilidade e coragem, redenção e vida nova e justa, possamos continuar a ser plenos e livres pelas décadas vindouras, lado a lado, com as máquinas inteligentes e emocionais com que hoje criativamente sonhamos, mas sempre pelos caminhos da alegria. Muito obrigada.